O milionário barbeiro aprende sobre humildade quando a mendiga negra salva sua vida. Ricardo sempre foi o rei da ostentação. Dono da barbearia mais chique de São Paulo, suas cadeiras eram disputadas como um lugar num jantar exclusivo. Barbeiros com tatus e ar de celebridade, prateleiras repletas de produtos importados e uma clientela que incluía artistas e empresários top. Mas quem não tinha dinheiro? Essa gente simples era invisível, como sombras que passavam na porta da sua loja. Para ele, o valor das pessoas estava no quanto podiam gastar, que tipo de carro dirigiam. Ele não via a beleza do simples, nem se importava. Numa manhã ensolarada, Ricardo decidiu testar a velocidade de seu novo carro esportivo. A adrenalina pulsava nas veias, e ele acelerou pelas ruas largas e limpas da cidade, deslizando entre os carros como uma flecha. O vento soprava em seu rosto, uma sensação de poder, liberdade. Tudo parecia. O silêncio era ensurdecedor. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, percebeu que estava preso. As portas não abriam. O airbag estava desgonfado como um balão murchando. Uma tensão crescente espalhou-se pelo seu corpo. Olhou ao redor, uma rua deserta. Não havia alma viva por perto. Então, como num conto de fadas, surgiu Maria. Uma mulher negra, com um olhar profundo e sereno, que brilhava mesmo na escuridão. Calma, querido. Vamos te tirar daí, disse Maria com um sorriso que poderia iluminar qualquer dia nublado. Suas mãos eram calejadas, mas maneiravam o cenário como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Ricardo, num misto de confusão e gratidão, permitiu que ela o ajudasse. Ela usou uma barra de ferro para forçar a porta, com uma força que parecia vir de uma fonte desconhecida. Você é forte, ele comentou, ainda atordoado. Força é o que me faz levantar todos os dias, independente do que a vida coloca no meu caminho, disse ela, enquanto puxava a porta. Finalmente ela se abriu e Ricardo saiu, tremendo. Maria começou a contar sobre sua vida. Suas palavras eram como música, suaves e duras ao mesmo tempo. Falar sobre o que é viver sem nada, a não ser a coragem. A cada história, Ricardo se sentia mais pequeno, mais humilde. Como ela enfrentou a frieza do mundo. Como sobreviveu ao desprezo, e ainda assim permanecia cheia de esperança. Mas o passado não estava longe. Enquanto a conexão entre eles crescia, passos ameaçadores se aproximavam. A figura de Carlos apareceu nas sombras. Seu antigo rival, com um sorriso cruel e escandaloso. Ele desejava derrubar Ricardo, e agora tinha a oportunidade perfeita. Ricardo estava paralisado. As lições de Maria ecoavam em sua mente, mas a antiga arrogância começava a ressoar, como um velho amigo. Nesse momento, enquanto a tensão aumentava e os segredos de sua família. Escolher entre o caminho do desprezo ou um novo começo, mas estaria pronto para encarar não só Carlos, mas principalmente a si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz do dia desaparecia atrás dos prédios, Ricardo sentiu o peso das palavras de Maria se infiltrando na sua mente. Escolha o caminho certo.
A voz dela reverberava, mas a figura de Carlos se aproximava, arrastando, e com a ajuda de uma mendiga, o desprezo na voz dele cortou como uma faca. Ricardo engasgou. O que significava isso? Ele se viu dividido entre a admiração por Maria e o temor de Carlos. O sorriso de Carlos não era apenas um reflexo de gozo. Havia algo sinistro lá, uma fome por vingança. Você acha que pode se esconder atrás dessa mulher e ainda assim se chamar de homem, Ricardo? Carlos moveu-se como uma sombra, cercando-os. Não venha com isso, Carlos. Não sou mais o que você conhecia, Ricardo respondeu, mas sua voz traía a insegurança. Ele sentia que sua nova perspectiva, toda aquela compaixão que estava começando a florescer, estava à beira de desmoronar sob a pressão do passado. Maria, percebendo a escalada da tensão, fixou seu olhar firme em Ricardo. Confie em si mesmo. Essa batalha é sua, disse ela em um tom cheio de sabedoria. Aquela frase o incendiou. Um choque elétrico que envolveu seu corpo. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, algo inesperado ocorreu. Carlos puxou um celular do bolso e, com um gesto triunfante, mostrou as fotos de um acidente. Olha isso. Suas festas extravagantes, seus brinquedos caros. Isso é o que você realmente é? Um homem que vive na ilusão? Ele deslizou os dedos pelas fotos. Esses eventos cheios de artistas e empresários? Tenho tudo registrado, Ricardo. Você é um farsa. O coração de Ricardo pulou. As imagens mostravam seu passado, os exageros, superficialidade. O suor escorreu pela sua pele. Ele estava exposto de uma forma que nunca imaginara. Maria percebeu a mudança. Isso não define quem você é, disse ela. Mas a dúvida começou a corroer a confiança que estava crescendo dentro dele. Você realmente acha que pode me derrubar com isso? Você é pior que um rato. Ricardo respondeu com raiva, mas a bravura não tinha a mesma força. E então, em um movimento inesperado, Carlos sorriu. Ah, mas isso não é tudo. O melhor está por vir. Uma explosão de gritos e risos interveio na conversa. Um grupo de pessoas apareceu à distância, e entre elas, uma figura conhecida para Ricardo. Era Ana, sua ex-namorada, que também não pertencia a esse mundo. Ela havia se distanciado dele por causa da sua arrogância. Ricardo, o que aconteceu? A preocupação dela era palpável. Ele podia sentir os olhares em seu corpo, a expectativa, o julgamento. A tensão espessa do momento quebrou com um simples toque dela no braço. E foi ali, naquele instante, que a verdade começou a se desenrolar. Carlos riu, um riso gelado que reverberou no ar. Ah, você esperava que ninguém soubesse? A surpresa verdadeira, meu caro, é que Ana está aqui porque decidiu se afastar de você e do seu passado. O que ele disse lançou um pânico dentro de Ricardo, a coleta de segredos, os rumores. E antes que pudesse reagir, Ana olhou diretamente para Ricardo. Você nunca pode fugir de quem realmente é, não é? A verdade a feriu, e por um breve momento, Ricardo sentiu como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. Era um jogo de xadrez, em que cada jogada se tornava mais mortal. Ele olhou para Maria, e diante dela, tudo parecia mais confuso. Poderia reconciliar o homem que era com o que estava se tornando? As escolhas e segredos estavam prestes a colidir. Ricardo percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas sua reputação. O peso do passado, os laços quebrados e o que significaria reconstruir-se a partir daquelas cinzas. No último instante, antes que qualquer um pudesse falar, um estrondo ecoou.
Não era um barulho qualquer. Era o som de sirenes. Um sinal, um aviso. O que estava prestes a acontecer transformaria tudo aquilo que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre os que o cercavam. E, no fundo de sua alma, Ricardo sabia que não haveria como voa. Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O barulho da sirene se aproximava, um presságio de mudança e agitação. Carlos não se importava com isso. Ele queria ver Ricardo se afundar. O riso maligno dele cortava como uma lâmina no ar pesado. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. A sirene parou em frente ao barranco onde estavam, e o som de pneus freando ecoou. Uma van escura, marcada com o logotipo de uma empresa de segurança particular, parou bruscamente. As portas se abriram e do interior homens de terno surgiram, mostrando placas de identificação. O líder deles, um homem de meia idade com uma expressão dura, apontou para Ricardo. Você, Ricardo, precisamos falar com você. O choque foi instantâneo. Ricardo percebeu que a presença dos homens mudava tudo. Carlos, que estava rindo com desprezo, agora parecia inseguro. Ana olhou para Ricardo, os olhos dela arregalados. O que está acontecendo? Não sei, ele murmurou, a voz falhando. A adrenalina disparava em seu peito. Mas antes que pudesse raciocinar, os homens se aproximaram, visivelmente determinados. Ricardo, temos informações sobre sua empresa que não podem mais ser ignoradas. Precisamos entrar em contato com você imediatamente, disse o homem. O olhar direto dele fez o coração de Ricardo acelerar. Havia algo no fundo daquela afirmação. Algo que parecia muito mais sério do que um auditório de negócios. Carlos, percebendo a mudança, não se conteve. Isso não pode ser real. O que você pretende, Ricardo? Você está envolvido em outra coisa, não está? A acusação vinha como um tiro. O cerco se fechava. Vamos, Ricardo, não temos tempo, insistiu o homem de terno, enquanto os outros olhavam para Carlos como se ele fosse uma ameaça. Mulher, afaste-se, é melhor você ir embora. Um dos seguranças dirigiu-se a Maria. Ricardo, em um turbilhão de emoções, olhou para a mulher que havia lhe dado coragem. Uma onda de proteção se apoderou dele. Não, ela fica. O que você tem a dizer sobre mim não é mais importante do que as vidas que você está ferrando. Sua voz soou firme, mas lá dentro ele estava em conflito. Os homens trocaram olhares. O homem duro pareceu impressionado. Certo, seu nome aparece em situações não muito claras. Há um risco crescente. Sua segurança pode estar comprometida. E agora seus negócios também. Precisamos que você coopere. Acha que pode fazer isso? O nó na garganta de Ricardo se apertou. O que eles sabiam sobre ele? O que sua vida realmente escondia? E enquanto isso, o peso de seus erros estava prestes a desabar sobre ele. Ele olhou para Ana, o medo estampado nos olhos dela. Maria, com um olhar de encorajamento, estava atrás dele. Mas eu não estou mentindo. Eu mudei. O que mais querem de mim? Ver a verdade. E você vai precisar de aliados para enfrentar o que vem por aí. A voz de um dos outros homens era implacável. Ricardo sentiu que havia algo mais em jogo. Algo que ia além da arrogância e do luxo. Uma sombra. Um segredo mais profundo que os ligava a todos. Ah, e Ricardo, interrompeu Carlos com um sorriso ácido. Se eu fosse você, começaria a se preocupar com quem verdadeiramente está ao seu lado, porque as surpresas estão apenas começando. A provocação deixava o ar eletrizado. Cada palavra carregava um peso. Ricardo sentia a necessidade de tomar uma decisão. Pero de que lado ele ficava? O que mais estava por vir?
Ponto. As revelações e conflitos estavam apenas começando, e agora mais que nunca, ele percebia que não poderia voltar atrás. Enquanto olhava para cada rosto à sua volta, as sirenes se transformaram em um fundo sonoro confuso. A incerteza pulsava, e ele se viu à beira de uma tragédia iminente. A verdade, aquela verdade escondida, estava prestes a ser revelada, e não havia como escapar dela. O coração de Ricardo batia cada vez mais rápido. O que realmente estava em jogo? Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O barulho das sirenes se aproximava, um presságio de mudança e agitação. Carlos não se importava com isso. Ele queria ver Ricardo se afundar. O riso maligno dele cortava como uma lâmina no ar pesado. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. As sirenes pararam em frente ao barranco onde estavam, e o som de pneus freando ecoou. Uma van escura, marcada com o logotipo de uma empresa de segurança. As portas se abriram e, do interior, homens de terno surgiram, mostrando placas de identificação. O líder deles, um homem de meia-idade com uma expressão dura, apontou para Ricardo. Você, Ricardo, precisamos falar com você. O choque foi instantâneo. Carlos, que estava rindo desprezando Ricardo, agora parecia inseguro. Ana olhou de uma figura a outra, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Não sei. Ricardo murmurou, a voz falhando. A adrenalina disparava em seu peito. Mas antes que pudesse raciocinar, os homens se aproximaram, visivelmente determinados. Ricardo, temos informações sobre sua empresa que não podem mais ser ignoradas. Precisamos de sua cooperação, disse o homem. A tensão cresceu enquanto ele se posicionava, a pressão do momento pesando mais que o próprio peso de Ricardo. Carlos, percebendo a mudança, não se conteve. Isso não pode ser real. O que você pretende, Ricardo? Você está envolvido em outra coisa, não está? A acusação vinha como um tiro. O cerco se fechava. Vamos, Ricardo, não temos tempo, insistiu o homem de terno. Mulher, afaste-se. É melhor você ir embora. Um dos seguranças dirigiu-se a Maria, que, firme, se manteve ao lado de Ricardo. Não, ela fica. O que você tem a dizer sobre mim não é mais importante do que as vidas que você está ferrando. Ricardo respondeu, a voz carregando uma força que nem ele acreditava ter. O nó em sua garganta se apertou. Seu nome aparece em situações não muito claras. Há um risco crescente. Sua segurança pode estar comprometida. A voz do homem era implacável. Precisamos que você coopere. Acha que pode fazer isso? Ricardo olhou para Ana, o medo estampado nos olhos dela. Maria, com um olhar de encorajamento, segurou sua mão. Escute os homens. Eles podem te ajudar. E enquanto tudo isso acontecia, um estrondo ecoou. Um impacto violento reverberou pelo ar. A van foi atingida por um carro que surgiu como um fantasma da noite. O mundo pareceu desacelerar enquanto todos olhavam aturdidos para a cena. O homem de terno caiu ao chão. O silêncio foi quebrado por gritos, e em questão de segundos, a calçada se transformou em caos. O veículo que causou a colisão era um SUV preto, e dele saíram homens armados, gritando ordens e exigindo que todos se afastassem. Ricardo sentiu o coração parar. O que estava acontecendo? Eram bandidos? E então, tudo se desdobrou de maneira horrenda. Ricardo, é hora de você escolher! Gritou um dos homens armados. A
apontando uma arma para ele. Junte-se a nós ou fique no caminho. O líder deles olhou diretamente nos olhos de Ricardo, como se o estivesse reconhecendo de algum lugar. Você! Balbuciou Ricardo, agora em choque total. As memórias começaram a flutuar em sua mente. Algo sobre um jogo perigoso no passado. Ele poderia jurar que conhecia um desses homens de outras negociações obscuras. Ele teve um vislumbre de um contrato assinado, ações clandestinas que preferia esquecer. É hora de retribuir, Ricardo. O tempo do seu orgulho acabou. Você conhece nossa proposta, o homem continuou. Enquanto Carlos, agora em silêncio, observava a cena, o sorriso se desvanecendo. A decepção em Ana era palpável. Ricardo, ela gritou, sua voz cheia de desespero. Não se envolva com eles novamente. Isso não é quem você é. E nesse momento crítico, Ricardo se viu levando um peso muito maior do que a sua imagem. Ele estava à beira de um abismo e precisaria decidir. Poderia escolher um novo caminho ou se afundar na lama do passado sombrio que pensava ter deixado para trás. O que ele faria em resposta a essas sombras? Enquanto os armados giravam a mira na direção dele, o ar parecia ficar mais pesado. Sua vida estava prestes a mudar de um jeito que ele nunca conseguiu imaginar. E lá na escuridão, Ricardo sabia. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O barulho da sirene se aproximava, um presságio de mudança e agitação. Carlos não se importava com isso. Ele queria ver Ricardo se afundar. O riso maligno dele cortava como uma lâmina no ar pesado. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. As sirenes pararam em frente ao barranco onde estavam, e o som de pneus freando ecoou. Uma van escura, marcada com o logotipo de uma empresa de segurança particular, parou bruscamente. As portas se abriram, e do interior, homens de terno surgiram, mostrando placas de identificação. O líder deles, um homem de meia-idade com uma expressão dura, apontou para Ricardo. Você, Ricardo, precisamos falar com você. O choque foi instantâneo. Carlos, que estava rindo desprezando Ricardo, agora parecia inseguro. Ana olhou de uma figura a outra, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Não sei, Ricardo murmurou, a voz falhando. A adrenalina disparava em seu peito. Mas antes que pudesse raciocinar, os homens se aproximaram, visivelmente determinados. Ricardo, temos informações sobre sua empresa que não podem mais ser ignoradas. Precisamos de sua cooperação, disse o homem. A tensão cresceu enquanto ele se posicionava, a pressão do momento pesando mais que o próprio peso de Ricardo. Carlos, percebendo a mudança, não se conteve. Isso não pode ser real. O que você pretende, Ricardo? Você está envolvido em outra coisa, não tá? A acusação vinha como um tiro. O cerco se fechava. Vamos, Ricardo, não temos tempo. Insistiu o homem de terno, enquanto a urgência penetrava no ar. Mulher, afaste-se. É melhor você ir embora. Ele se dirigiu a Maria, que, mantendo a postura, não se deixou intimidar. Não, ela fica, Ricardo respondeu, a força de suas palavras surpreendendo até a si mesmo. O nó em sua garganta se apertou. Seu nome aparece em situações não muito claras. Há um risco crescente. Sua segurança pode estar comprometida, continuou o homem. Precisamos que você coopere. Acha que pode fazer isso? Ricardo olhou para Ana, ansiedade refletida em seus olhos. Mas a voz de Maria foi a que mais o encorajou. Escute os homens. Eles podem te ajudar. De repente,
Um estrondo ecoou. Um impacto violento reverberou pelo ar. A van foi atingida por um carro que surgiu como um fantasma da noite. O mundo parecia desacelerar enquanto todos olhavam aturdidos para a cena. O homem de terno caiu ao chão. O silêncio se desfez em gritos. Daquele SUV preto saltaram homens com armas, gritando ordens e exigindo que todos se afastassem. Ricardo sentiu seu coração parar. "Ricardo, é hora de você escolher", gritou um dos homens armados, apontando uma pistola para ele. "Junte-se a nós ou fique no caminho." O olhar dele era desesperador, como se estivessem esperando por algo. Você, balbuciou Ricardo, agora em choque total. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Um dos homens que desceram do SUV tirou uma máscara e revelou seu rosto. Era Paulo, seu irmão mais novo, que havia desaparecido anos atrás. "Paulo, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade tomou conta de Ricardo. Ele não via o irmão desde que tinha memória. "Eu não tenho tempo para explicar. Eles estão atrás de você", Paulo gritou, enquanto os outros homens armados cercavam o local. Carlos, que pouco antes vivia sua vitória, agora estava estático, com a expressão de alguém que viu um fantasma. O caos se espalhou quando um dos homens armados foi atingido por um tiro de um lado. A batida reverberou, deixando todos em pânico. "Saia daqui, Ricardo", gritou Paulo, desesperado, puxando o irmão pela mão. "Nós precisamos correr." Enquanto Ricardo era puxado, uma sensação de traição evidente o invadiu. "Por que você não me procurou? O que aconteceu com você?" O olhar de Paulo estava ácido, cheio de dor e urgência. "Agora não é hora para isso. Eles estão tentando destruir você, e eu não posso deixar isso acontecer." A velocidade da conversa frenética balançou o coração de Ricardo. Ele sentiu que tudo estava desmoronando. O que ele pensava que sabia sobre sua vida, sua família, desintegrava-se em pedaços. Mas o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O time de segurança se transformou em um campo minado de desconfiança. Carlos observava, como um espectador curioso, a moldura da confusão. O sorriso de antes havia sumido, agora sua boca estava apertada, e seus olhos observavam a cena com um tipo de prazer retorcido. "Quem diria que você tinha um irmão perdido, Ricardo? Essa história fica mais interessante a cada segundo." A adrenalina disparava, e as perguntas sobre o passado começaram a engolir Ricardo. A revelação sobre Paulo, a aparição do mundo sombrio que tentava cercá-lo. Tudo parecia um pesadelo, mas muito real. Os sentimentos conflitantes se entrelaçavam, e ele começou a identificar um novo tipo de desespero no irmão. "Você é a única esperança que eu tenho. Não me faça perder você de novo", sussurrou Paulo. E com isso, Ricardo não tinha certeza de mais nada. A linha entre aliados e inimigos ficou borrada. Ele estava no fio da navalha, prestes a cair em uma armadilha traiçoeira, e as sombras do passado voltavam para atormentá-lo. O que estava realmente em jogo? E de quem ele realmente poderia confiar? Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O ar estava pesado, e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. De repente, Paulo, com os olhos arregalados e a voz trêmula, puxou Ricardo para mais perto. "Temos que sair agora." A adrenalina pulava em suas veias. O barulho dos homens armados ficou mais intenso, e tudo parecia girar em torno daquele momento. Ricardo olhou para os rostos dos que cercavam a van. O medo e o ódio eram visíveis em cada expressão, e a urgência do momento
apertava seu coração. Quem são essas pessoas, Paulo? O que está acontecendo? Não é hora para perguntas. Só confie em mim. A voz de Paulo era um comando, e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria saber a verdade, mas o momento não permitia. Os homens armados estavam avançando. Enquanto corriam, uma explosão estrondosa ecoou atrás deles, congelando Ricardo no lugar. O impacto foi tão forte que, por um segundo, ele pensou que todo o mundo havia parado. O SUV preto explodiu em chamas, iluminando a escuridão como um farol de destruição. O fogo dançava, e a fumaça se ergueu para o céu, enquanto os gritos de pânico preenchiam o ar. "Precisamos ir, agora!" gritou Paulo, puxando Ricardo, que ainda estava atordoado. Mas no meio do caos, um estalo chamou a atenção de Ricardo. Ele virou a cabeça e, para seu horror, viu Carlos, mais próximo do que deveria estar. O sorriso maligno de Carlos retornara, agora salpicado de uma satisfação sombria. "Você realmente achou que podia escapar da sua vida, Ricardo?" A voz dele era como veneno. "Nada disso é o que parece." Carlos fez uma pausa, e o ar ficou pesado com suas palavras. "Você está no meio de um jogo muito maior, e eu sei que você não possui as peças necessárias para vencer." Ricardo engoliu em seco, o medo invadindo-o. "O que você sabe que eu não sei?" questionou, sua voz trêmula. Mas Carlos apenas riu, um som que ecoava como um trovão. "Ah, você vai descobrir, e será muito mais do que um simples embate entre poder e ostentação." Ele fez uma pausa, seus olhos reluzindo de malícia. "Você realmente não sabe quem é o seu irmão, sabe? O que ele esconde?" O estômago de Ricardo se revirou. Ele olhou para Paulo, que estava em pânico, a expressão perdida entre necessidade de explicar e o desejo de fugir. O tempo parecia se mover em câmara lenta, enquanto todos os olhos se voltavam para ele. "Paulo, o que ele quer dizer?" Ricardo sentiu que a terra sob seus pés tremia. Era como se as paredes começarem a ruir ao seu redor. A verdade reprimida começando a ecoar em sua mente. Maria chegou mais perto, um olhar de alerta em seus olhos. "Ricardo, agora não é a hora!" Paulo gritou, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada e o medo se alastrava como um incêndio. Outro tiro foi disparado e a vida de Ricardo começou a se desfazer em 1000 pedaços. Paulo, no meio da agitação, se virou para ele, despojando-se da fachada. "Você precisa entender, Ricardo. Eu sempre estive aqui, mas eu não sou quem você pensa. Eu não sou seu irmão de sangue. Sou seu meio-irmão." O que parecia ser um simples colapso familiar se transformou em um labirinto de mentiras. O chão desmoronou sob os pés de Ricardo. O que mais ele não sabia? O que mais havia escondido entre eles? "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo", gritou Ricardo, lutando contra a nova realidade. O caos aumentava e ele precisava decidir. Lutar ou correr, confiar ou ceder ao medo. Mas Paulo apenas olhou com dor. "Eu não estou mentindo. E há muito em jogo aqui além de nós. Carlos está certo. Há um jogo muito maior. E você está prestes a se tornar a peça central." Ricardo ficou sem palavras. Ele olhou ao redor. O mundo parecia escurecer ainda mais. As luzes da van em chamas brilhavam de forma distorcida, e o som dos tiros e gritos se misturavam ao eco sombrio das revelações. Ele estava perdido, preso em um labirinto de traições e segredos. Enquanto o pânico se intensificava, um novo grito cortou o ar. Uma figura emergiu da fumaça, um velho conhecido, um aliado que ele nunca esperou ver outra vez. Tiago, seu melhor amigo de infância, agora armado e pronto para a ação.
Ricardo, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair agora. A urgência na voz de Tiago estrondou e a cena se transformou em um caos ainda maior. O jogo começou e Ricardo não sabia se ainda havia tempo para escapar. O que poderia acontecer agora? Ele se sentia preso entre laços familiares e mentiras, entre a traição e a amizade. O que mais o aguardava nas sombras? A vida de Ricardo nunca mais seria a mesma, e ele sabia que tudo o que acreditava poderia ser questionado em um instante. Ele lutaria para descobrir a verdade, mesmo que tenha um preço devastador a pagar. Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O ar estava pesado e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. De repente, Paulo, com os olhos arregalados e a voz trêmula, puxou Ricardo para mais perto. Temos que sair agora. A adrenalina pulava em suas veias. O barulho dos homens armados ficou mais intenso e tudo parecia girar em torno daquele momento. Ricardo olhou para os rostos dos que cercavam a van. O medo e o ódio eram visíveis em cada expressão, e a urgência do momento apertava seu coração. Quem são essas pessoas, Paulo? O que está acontecendo? Não é hora para perguntas, só confie em mim. A voz de Paulo era um comando, e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria saber a verdade, mas o momento não permitia. Os homens armados estavam avançando. Enquanto corriam, uma explosão estrondosa ecoou atrás deles, congelando Ricardo no lugar. O impacto foi tão forte que por um segundo ele pensou que todo mundo havia parado. O SUV preto explodiu em chamas, iluminando a escuridão como um farol de destruição. O fogo dançava e a fumaça se ergueu para o céu, enquanto os gritos de pânico preenchiam o ar. Precisamos ir, agora! Gritou Paulo, puxando Ricardo que ainda estava atordoado. Mas, no meio do caos, um estalo chamou a atenção de Ricardo. Ele virou a cabeça e, para seu horror, viu Carlos, mais próximo do que deveria estar. O sorriso maligno de Carlos retornara, agora salpicado de uma satisfação sombria. Você realmente achou que podia escapar da sua vida, Ricardo? A voz dele era como veneno. Nada disso é o que parece. Carlos fez uma pausa, e o ar ficou pesado com suas palavras. Você está no meio de um jogo muito maior. E eu sei que você não possui as peças necessárias para vencer. Ricardo engoliu em seco, o medo invadindo-o. O que você sabe que eu não sei? Questionou. Sua voz trêmula, mas Carlos apenas riu, um som que ecoava como um trovão. Ah, você vai descobrir. E será muito mais do que um simples embate entre poder e ostentação. Ele fez uma pausa, seus olhos reluzindo de malícia. Você realmente não sabe quem é o seu irmão, sabe? O que ele esconde. O estômago de Ricardo se revirou. Ele olhou para Paulo, que estava em pânico, a expressão perdida entre necessidade de explicar e o desejo de fugir. O tempo parecia se mover em câmara lenta enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Paulo, o que ele quer dizer? Ricardo sentiu que a terra sob seus pés tremia. Era como se as paredes começassem a ruir ao seu redor, a verdade reprimida começando a ecoar em sua mente. Maria chegou mais perto, um olhar de alerta em seus olhos. Ricardo, agora não é a hora. Paulo gritou, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada, e o medo se alastrava como um incêndio. Outro tiro foi disparado, e a vida de Ricardo começou a se desfazer em 1000 pedaços. Paulo, no meio da agitação, se virou para ele, despojando-se da fachada. Você precisa entender, Ricardo. Eu sempre estive aqui, mas eu não sou quem você pensa. Eu não sou seu irmão de sangue. Sou seu meio-irmão. O que parecia ser um simples colapso familiar
se transformou em um labirinto de mentiras. O chão desmoronou sob os pés de Ricardo. O que mais ele não sabia? O que mais havia escondido entre eles? Isso não pode ser verdade. Você está mentindo! Gritou Ricardo, lutando contra a nova realidade. O caos aumentava e ele precisava decidir: lutar ou correr, confiar ou ceder ao medo. Mas Paulo apenas olhou com dor. Eu não estou mentindo. E há muito em jogo aqui além de nós. Carlos está certo. Há um jogo muito maior. E você está prestes a se tornar a peça central. Ricardo ficou sem palavras. Ele olhou ao redor. O mundo parecia escurecer ainda mais. As luzes da van em chamas brilhavam de forma distorcida. E o som dos tiros e gritos se misturavam ao eco sombrio das revelações. Ele estava perdido, preso em um labirinto de traições e segredos. Enquanto o pânico se intensificava, um novo grito cortou o ar. Uma figura emergiu da fumaça. Um velho conhecido. Um aliado que ele nunca esperou ver outra vez. Tiago, seu melhor amigo de infância, agora armado e pronto para ação. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair agora. A urgência na voz de Tiago estrondou e a cena se transformou em um caos ainda maior. O jogo começou e Ricardo não sabia se ainda havia tempo para escapar. Tiago, por favor, o que está acontecendo? Implorou Ricardo, sentindo o desespero tomar conta. Tiago olhou ao redor, as expressões estampadas em seus rostos revelando terror. A verdade, Ricardo. Ele começou, e o coração de Ricardo disparou. A verdade é que tudo o que você pensava que sabia sobre sua família e seu passado, está prestes a ser revelado. E antes que ele pudesse entender, uma nova explosão cortou o ar, e o chão sob eles começou a tremer. Uma terra arrasada de mentiras e intrigas estava prestes a desabar sobre eles. E tudo o que Ricardo podia fazer era lutar contra a onda avassaladora de incertezas, enquanto seus laços com o passado ameaçavam se quebrar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela vida perfeita? E quais seriam as consequências de tal revelação? O peso do passado era imenso. A verdade seria sua única salvação, ou sua certeza de condenação. Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O ar estava pesado, e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. De repente, Paulo, com os olhos arregalados e a voz trêmula, puxou Ricardo para mais perto. Temos que sair agora. A adrenalina pulava em suas veias. Ricardo olhou para os rostos dos que cercavam a van. O medo e o ódio eram visíveis em cada expressão, e a urgência do momento apertava seu coração. Quem são essas pessoas, Paulo? O que está acontecendo? Não é hora para perguntas. Só confie em mim. A voz de Paulo era um comando, e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria saber a verdade, mas o momento não permitia. Os homens armados estavam avançando. E enquanto corriam, uma explosão estrondosa ecoou atrás deles, congelando Ricardo no lugar. O impacto foi tão forte que por um segundo ele pensou que todo mundo havia parado. O SUV preto explodiu em chamas, iluminando a escuridão com labaredas que dançavam como se fossem espectros furiosos. O fogo estalava, e a fumaça se ergueu para o céu, enquanto os gritos de pânico preenchiam o ar. Precisamos ir, agora! Gritou Paulo, puxando Ricardo, que ainda estava atordoado. Mas no meio do caos, um estalo chamou a atenção de Ricardo.
Ele virou a cabeça e, para seu horror, viu Carlos, mais próximo do que deveria estar. O sorriso maligno de Carlos retornara, agora salpicado de uma satisfação sombria. Você realmente achou que podia escapar da sua vida, Ricardo? A voz dele era veneno puro. Nada disso é o que parece. A expressão de Carlos era triunfante, como se tivesse algo nas mangas que poderia desmantelar tudo. Não me faça perder tempo. Carlos, você só quer me ver sofrer, gritou Ricardo, a raiva e o medo se misturando em sua voz. Mas Carlos apenas riu, um som que ecoava como um trovão. Ah, você vai descobrir a verdade. E será muito mais do que um simples embate entre poder e ostentação. Ele fez uma pausa, seus olhos reluzindo de malícia. Você realmente não sabe quem é o seu irmão, sabe? O que ele esconde? O estômago de Ricardo se revirou. Ele olhou para Paulo, que estava em pânico, a expressão perdida entre necessidade de explicar e o desejo de fugir. A tensão no ar ameaçava explodir. Paulo, o que ele quer dizer? Ricardo sentiu que a terra sob seus pés tremia. Ricardo, agora não é a hora! Paulo gritou, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada, e o medo se alastrava como um incêndio. E então, em um movimento repentino, um dos homens armados que estavam cercando a van, um rosto familiar surgiu na multidão. Tiago, seu melhor amigo de infância, agora armado e com um olhar sério. Ele se aproximou rapidamente, segurando o ombro de Ricardo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair agora. Eu não sei o que está acontecendo, Ricardo disse, sua voz trêmula. Tiago olhou ao redor, a tensão se intensificando. A verdade, Ricardo, a verdade está prestes a se revelar. No entanto, antes que Tiago pudesse terminar, um tiro disparou. O eco da bala estourou no ar, e o mundo ao redor deles desmoronou em um caos palpável. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo ao chão. Ricardo congelou, os olhos fixos na cena horrível à sua frente. Não, Tiago! Gritou, mas o barulho era ensurdecedor. No meio da confusão, ele viu Paulo se desviar para proteger Ricardo, quando um segundo disparo ecoou. Um estalo e uma explosão de sangue. Tiago não se movia mais. O tempo parecia parar. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Uma onda de dor e confusão invadiu Ricardo. Ele se viu gritando, sua voz misturando-se ao tumulto. Tudo se tornou um borrão. Tiago, a palavra ressoava em sua mente como um mantra. O melhor amigo, agora caído, agora sem vida. O desespero dominou, mas no fundo, algo ainda mais sombrio começou a se formar. O olhar de Carlos agora não era apenas malicioso. Ele estava encantado. O sorriso de Carlos se alargou enquanto o pânico reinava. Disse Ricardo. Tiago estava no meio disso tudo. Ele é quem realmente está por trás desta bagunça. O mundo de Ricardo desabava. O que mais ele não sabia? E que mais estava escondido sob as sombras da verdade? Ele olhou para Paulo, suas palavras ainda ecoando em sua mente, enquanto a fumaça se espalhava pelo ar. O que estava realmente em jogo? A linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. E então, tudo o que Ricardo conseguia pensar era uma única pergunta. Quem ele poderia realmente confiar? Ricardo estava paralisado, apenas observando o olhar de Ana, o eco das palavras de Maria e a indiferença de Carlos. O ar estava pesado, e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. De repente, Paulo, com os olhos arregalados e a voz trêmula, puxou Ricardo para mais perto.
Temos que sair agora. A adrenalina corria solta e o barulho dos homens armados ficava mais intenso. Ricardo olhou para os rostos dos que cercavam a van. O medo e o ódio eram visíveis em cada expressão, e a urgência do momento apertava seu coração. Quem são essas pessoas, Paulo? O que está acontecendo? Não é hora para perguntas. Só confie em mim. A voz de Paulo era um comando, e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria saber a verdade, mas o momento não permitia. Os homens armados estavam avançando. Enquanto corriam, uma explosão estrondosa ecoou atrás deles, congelando Ricardo no lugar. O impacto foi tão forte que por um segundo ele pensou que todo mundo havia parado. O SUV preto explodiu em chamas, iluminando a escuridão como um farol de destruição. O fogo estalava e a fumaça se ergueu para o céu, enquanto gritos de pânico preenchiam o ar. Precisamos ir, agora! Gritou Paulo, puxando Ricardo, que ainda estava atordoado. Mas, no meio do caos, uma figura se destacou da fumaça emergente. Uma sombra alta e imponente. Ricardo inclinou a cabeça para tentar ver melhor, quando o reconhecimento o atingiu como uma onda. Papai? Sua voz saiu como um sussurro, quase não acreditando no que estava vendo. Era Pedro, seu pai, o homem que ele não via há anos e que sempre pensou estar longe, distante, como um fantasma de seu passado. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A voz de Pedro era autoritária e cheia de preocupação. Ele olhou rapidamente para a cena, percebendo o caos que se desenrolava ao redor deles. Você precisa sair disso. Eles não estão brincando. Mas, pai, você não estava... Ricardo estava confuso, a imagem de seu pai o surpreendendo. O homem que deveria ser seu primeiro colocar de apoio, agora estava no meio dessa tempestade. Eu sei, e eu não tenho tempo de explicar. Apenas confie em mim. Pedro se virou, indicando que o caminho era por onde os tiros estavam sendo disparados. A tensão entre pai e filho era palpável, mas a urgência das circunstâncias não deu espaço para mais perguntas. Ponto. Mas antes que pudesse reagir, Carlos, que tinha estado em silêncio, finalmente falou. Olha só, que família feliz, Ricardo. Você realmente achou que seus segredos estavam a salvo? Seu pai não é o homem que você pensa que ele é. O sorriso de Carlos era triunfante, como se estivesse prestes a revelar a maior bomba de todas. Calha a boca, Carlos, gritou Ricardo, a raiva e a confusão se misturando em seu peito. Mas a curiosidade já começou a tomar conta dele. O que Carlos queria dizer? Seu pai tem uma história que você nunca ouviu. Ele fez escolhas que afetaram não só a sua vida, mas a vida de muitos outros. Ele é parte de algo muito maior. E mais sombrio. Carlos se aproximou, como se dançasse na linha da provocação. Ricardo olhou para Pedro, seus olhos se estreitando. É verdade? O que ele quer dizer? O silêncio pairou e a expressão do pai começou a se fechar. Não é a hora, Ricardo. Agora temos que... Agora é a hora. Ricardo interrompeu, a voz embargada. Ele sentia seu mundo desmoronando. Me diga, pai, o que você escondeu de mim? Oh! E no meio da tensão crescente, um disparo ecoou mais uma vez, e tudo ficou borrado. Pedro se jogou à frente de Ricardo, um movimento instintivo, e tudo ocorreu em câmera lenta. O som de um corpo caindo ao chão foi ensurdecedor. Os gritos e as ordens agora se misturavam a um caos absurdo. O corpo de Pedro caiu, e o olhar vago no rosto dele fez o coração de Ricardo parar. Não, pai! O desespero tomou conta dele, enquanto o mundo ao redor
parecia desmoronar. Mas, na fração de segundo em que a cena se desenrolava, um novo grito atravessou o tumulto, interrompendo o desespero. Ricardo, não! Era Ana, mas a expressão no rosto dela era tão chocada que a história de Ricardo parecia ter perdido sentido. O que ela sabia? Vá! Agora! Gritou Paulo, puxando Ricardo para longe. Mas os olhos de Ricardo estavam fixos em seu pai, o peso da dor esmagando-o. O que você fez, pai? E naquele instante, tudo mudou. O que já era uma noite carregada de segredos se transformou em um pesadelo. Porque a verdade, mesmo sem ser revelada, começou a se infiltrar em sua mente, como uma sombra insidiosa. O que mais estava escondido? Quais seriam as consequências de descobrir esta nova camada de traição? O que aconteceu? A certeza, o lar. Tudo estava prestes a se desintegrar. E a única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. Ricardo caiu de joelhos, os olhos fixos no corpo do pai. O céu estava tingido de vermelho, como se o próprio mundo estivesse chorando. Papai, não! O grito rasgou a noite, um eco de desespero que reverberou no coração de todos. A fumaça começou a engolir a cena, mas ele não conseguia desviar o olhar. Pedro, seu pai, estava caído, e todo o passado que ele pensava que conhecia estava desmoronando em torno dele. Vá! Paulo puxou Ricardo pelo braço, seus olhos alertas. Isso não é seguro. Mas Ricardo estava paralisado, consumido pela dor e pela confusão. Ele queria entender, precisava entender. A verdade sobre seu pai, sobre Carlos, sobre tudo. O tempo parecia parado, mas os gritos e os tiros continuavam. Tiago, caído ao lado, ficou silencioso. Um amigo perdido, e a realidade se despedaçava em 1000 fragmentos. Ele sentiu um aperto no peito ao perceber o custoso preço da descoberta. Carlos ria, um riso cruel que se misturava ao caos. Isso é o que você é, Ricardo. Um fracasso em cada definição. Suas palavras eram flechas certeiras, e a cada insulto, uma parte de Ricardo se despedaçava. Mas então, algo mudou em seu interior. Ele viu Ana, com um olhar desesperado e a determinação brilhando nos olhos. Ela não era apenas uma espectadora desta tremenda tragédia. Ela era uma parte dele, uma força que ele precisava agora mais do que nunca. Ricardo, escute, precisamos sair. A voz dela era um farol em meio à escuridão. Ricardo finalmente se levantou, tomando uma decisão. Não! Em vez de correr, vamos confrontar isso. Ele enfrentou Carlos, a raiva flutuando em seu sangue. Você quer jogar? Vamos jogar! Um silêncio súbito caiu, enquanto todos os olhares se fixavam nele. Ele percebeu que estava no controle de sua própria história. Paulo, me ajude! Gritou, e seu meio-irmão se aproximou compenetrado. Vamos acabar com isso de uma vez. A verdade precisa ser revelada. O caos ao redor girava enquanto eles, unidos, se preparavam para encarar Carlos. Com a determinação renovada, Ricardo olhou nos olhos do rival. Você nunca me venceu. Você só adiou o inevitável. O que se esconde nas sombras será exposto. E então, como um despertar de força, os dois avançaram. A tensão no ar era palpável. Tudo fluía em direção a um clímax. Carlos, o sorriso se apagando, não esperava essa reação. As peças estavam se movendo, e pela primeira vez, ele perdeu a vantagem. Uma nova explosão aconteceu,
Mas eles não recuaram. O time de segurança, que antes parecia ameaçador, estava agora disfarçado na confusão. Incapacitados. O verdadeiro inimigo tinha sido revelado, e Ricardo finalmente entendeu que a batalha não era apenas física, era mental, emocional. Eles precisavam derrotar os monstros da mente e da história. A verdade é a única arma que temos, gritou Paulo, indignado. Ricardo olhou ao redor, sua determinação firme. Vamos acabar com esse jogo. A união deles pulsava como um tambor ressoando, prontos para desafiar o destino. Mas enquanto se preparavam para o embate final, o chão tremeu e uma sensação de incerteza pairou no ar. O que realmente acontecerá daqui para frente? Quais revelações ainda aguardavam para serem desenterradas? E assim, enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta ficou pairando no ar, quase murmurada. Prontos para descobrir o que vem agora? Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar soltando esses conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final chocante. E não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta